Olá pessoal, estamos de volta para o sexto e derradeiro bloco da nossa aula de noções propedêuticas do direito do trabalho. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra de co-coordenar esse curso em parceria com os professores Ariana Linhares e Renato Saraiva. E essa aula, que trata sobre essa visão introdutória do direito do trabalho, agora se direciona ao fim para falar de hermenêutica do direito do trabalho. O que é hermenêutica? Hermenêutica é algo relacionado à interpretação, né? Verificar o conteúdo e extensão de uma determinada norma. Sob hermenêutica e aplicação do direito, você aproveita essa oportunidade. Eu já falei algumas vezes, vou fazer isso várias vezes. Você dá uma pausada na aula, liga aí uma aba e dá uma olhada no Papeando com Pamplona, que eu fiz com Eros Roberto Grau, com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre hermenêutica e aplicação do direito, para você ver uma visão diferenciada. Não deixe, porém, de confrontar este Papeando com Eros Roberto Grau com dois outros episódios que trataram sobre temas correlatos. Um com a fantástica professora Marília Muricy, né, que a gente trabalhou a questão especificamente sobre aspectos de interpretação, e também, né, que foi sobre ética na administração pública e aspectos de interpretação lá, e também o que eu fiz com João Maurício Adeodato sobre retórica e direito. São temas que estão relacionados para compreender o tema da hermenêutica. Por quê? Porque quando a gente fala sobre interpretação, a gente tem que perguntar quem interpreta e para quem se dirige a interpretação. Por quê? Porque interpretar é dar o sentido e o alcance de uma norma. Parte-se da premissa que há direito positivo, há o preceito normativo no qual eu vou dizer o sentido e o alcance. Esse é o trabalho de interpretação. E existem alguns métodos, algumas formas de interpretação. Quando a gente pensa quem interpreta, nós podemos falar de interpretação autêntica, doutrinária e jurisprudencial. Interpretação autêntica, a enunciação da chamada vontade do legislador. A interpretação doutrinária, aquela produzida pelos escritores, as pessoas que refletiram sobre o tema. E a jurisprudencial, aquela que é aplicada pelos tribunais, né? Ou seja, quem interpreta, eu vou ter o tipo de interpretação. Para quem se dirige à interpretação, aqui a gente vai trabalhar os temas dos métodos de interpretação do direito. Por quê? Porque falar de métodos de interpretação do direito, a gente tem que ter um estudo sem preconceitos. É muito difícil, né? Se você me permite um momento assim de brincadeirinha ou de ressalva, né, sobre preconceito, você pausa aqui, vai lá no canal Pamplona de novo e vê o clipe da minha banda sobre preconceito, que é muito legal também. Mas vamos lá. Interpretação. Você tem que entender, sem preconceitos, que o primeiro método de interpretação, o primeiro de todos, é a interpretação literal. Literal ou gramatical. Eu vou verificar o conteúdo de cada palavra e dizer. E eu só parto para outros métodos de interpretação se a interpretação literal não me agrada, né? Fala outra coisa sobre o professor de Direito Civil, eu falo muito sobre interpretação literal quando eu analiso o Código Civil de 16, que era um código que tinha uma excelência redacional invejável. Melhor do que o Código Civil de 2002. O problema é que, ideologicamente, ele era um código de uma outra época, de um país, né, de uma codificação machista, né, excludente, patrimonialista, que não se admite mais na contemporaneidade. Mas, do ponto de vista da técnica redacional, ele era muito bom, né? A interpretação literal funcionava muito bem com ela. Ela não precisava de valer de outros. Mas em outros dispositivos, sim, nós vamos falar de outras formas de interpretação, outros métodos de interpretação, além do gramatical ou literal. O segundo método é o método sistemático. É aquele em que eu vou interpretar a norma de acordo com o que a circunda, de acordo com o sistema no qual ela está inserido. A priori, não é possível interpretar
uma norma trabalhista sem deixar de olhar seus princípios fundamentais, notadamente o princípio da proteção, o sistema trabalhista em que ele está envolvido. Quando a gente para refletir isso com base na reforma trabalhista, a gente também não deixa de ter em contexto o sistema, lembre, texto sem contexto vira pretexto, né, de flexibilização das relações de trabalho, talvez de um espírito da interpretação sistemática. O terceiro método de interpretação, que se aproxima de uma interpretação autêntica, é o método histórico. É compreender quais foram as raízes, quais foram os fundamentos da criação daquele preceito normativo. Também um outro método muito utilizado é o método sociológico, né? Nós vamos entender aquela norma dentro daquele contexto em função dos interlocutores que a criaram, os destinatários da norma é um método importante. E, finalmente, o método teleológico, que diz respeito à finalidade da produção da norma, o que muitas vezes é invocado. Eu repito com frequência, eu que sou coroa, né, quando eu falo sobre rito sumaríssimo, eu vou sempre dizer que teleologicamente a compreensão originária dele era de transformar aquele rito de alçada de 2 para 40 salários mínimos. Foi vetado a parte da irrecorribilidade. Então, na verdade, a gente pega, às vezes a gente trabalha com uma coxa de retalhos, porque os dispositivos são modificados, vetados, e a gente tem que reconstruir o texto na interpretação. Interpretação, portanto, parte da premissa da existência de um preceito normativo específico para aquela situação. Não confunda interpretação com integração normativa. Esse é um erro muito comum, né, de quem eventualmente não tem uma boa base de ED, de Introdução ao Estudo do Direito, ou de Filosofia do Direito. Interpretar parte da premissa da existência da regra específica, e eu estou querendo dar o sentido e alcance que me parece mais adequado, mais razoável, né, nesse ponto, me valendo de determinados métodos. Integrar a norma é outra coisa. Não tenho norma. Vou usar a expressão. Não tenho lei. Não tenho um preceito normativo específico que disciplina essa matéria. Eu vou dentro do sistema, partindo da premissa teórica de uma completude do sistema jurídico, integrar, leia-se, eu vou buscar qual deve ser a disciplina no sistema, mesmo sem ter regra específica. E é para isso que a gente invoca o artigo 8º da CLT e o velho artigo 4º da LINDB, né, antiga LIC, né, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quais são esses mecanismos de interpretação? É claro que um deles, muito comum, é a analogia, né? A analogia não se confunde com interpretação extensiva. A analogia é pegar um dispositivo que não foi pensado para aquela situação, mas que tem elementos de semelhança e ali aplicá-lo, né? Talvez tenhamos aqui dois dispositivos que merecem uma referência. São as súmulas 346 e 428 do TST. Vamos para a tela? A súmula 346 do TST fala: digitador, intervalos entre as jornadas, aplicação analógica do artigo 72 da CLT. Os digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores no serviço de mecanografia, datilografia e escrituração ao cálculo, razão pelo qual tem direito a intervalo de descanso de 10 minutos a cada 90 de trabalho consecutivo. Comigo. Pensar na súmula 346 é pensar numa interpretação analógica. É claro que, para mim, essa súmula não é o melhor exemplo de interpretação do sistema. Ela achou conveniente fazer a integração em função dos limites objetivos da LIDE que se postulava. Por quê? Porque, para mim, essa situação fática poderia ser melhor interpretada com base no princípio da norma mais favorável, quando a gente pensa na NR, que regulamenta aspectos de ergonomia, e o intervalo seria bem melhor, 10 minutos a cada 60 em vez de 10 minutos a cada 90.
mas preferiu-se ir num primado da lei, o que eu lamento. Parece-nos que poderíamos, com base nesta aula, com base no princípio, com base na questão da norma mais favorável, dar uma interpretação mais favorável ao trabalhador. Mas vamos ver também a súmula 428, para a tela. Sobre aviso, aplicação analógica do artigo 244, parágrafo 2º da CLT. Puxei aqui, cadê? Aqui, aqui. Uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Esta é uma questão importante. Por quê? Porque, com base nessa noção da súmula 428, se aplicou o sobreaviso, que era uma coisa especificamente para ferroviário, para outros trabalhadores. É um caminho em que você resolve a questão com base no artigo 8º e no artigo 4º, pensando em analogia. Mas não é somente a analogia. É a questão também da equidade. O artigo 8º da CLT trata sobre equidade, e aí temos alguma controvérsia acerca de sua inclusão como instrumento de integração. Porque a equidade na lógica aristotélica é a justiça do caso concreto. E aí o cara vai dizer, não, mas só se pode decidir por equidade nos casos previstos em lei. É previsão do Código de Processo Civil. É verdade. Mas como método de integração do sistema, a CLT autoriza. E a gente não pode fechar os olhos para o direito positivo quando nos abre um portal para um ônus argumentativo diferenciado. Então, parece-nos que é uma questão interessantíssima. Sobre o tema, deve estar na plataforma acadêmica, a discussão sobre equidade, há um texto clássico de Mário de la Cueva sobre isso, mas eu gostaria que vocês vissem um artigo meu, que fiz inclusive com uma ex-tutora da nossa pós, que foi minha aluna, Claís, né, que é a questão da equidade de trabalho. Eu tento explicar essa matéria numa perspectiva contemporânea. Eu tinha um artigo tradicional só meu, atualizei esse aí conjunto com Claís e está disponível para vocês. Se você não pegar na plataforma acadêmica, é só botar no Google que você vai achar a referência a esse artigo para entender um pouco. Pode ser por si só um tema excelente para a sua monografia de final de curso. Quarto tópico, a questão dos princípios gerais do direito. Os princípios têm essa função integrativa. Eu falei muito sobre isso na noção da boa-fé, mas não é só na boa-fé. Nós temos a possibilidade de, utilizando princípios, resolver determinadas situações quando não há previsão legal correspondente. Essa questão de quando não há previsão legal correspondente é algo que eu tenho batido na tecla. Por quê? Porque a gente não pode ficar achando que o direito possa ser resolvido com esse voluntarismo, de dizer, ó, eu decido do jeito que eu quero. Não. O sistema tem regras de segurança calcadas na lei. Quando a lei, nesse ponto, não prevê a situação, ou quando a interpretação dada a ela não é a melhor, nós temos que propugnar e ver como é que faz isso, propugnar por uma modificação da lei, uma outra interpretação, mas não desprezar a lei. A lei não pode ser desprezada. Nós temos que pensar no sistema. Quando não há lei, aí nós vamos pensar na integração, por causa do não líquido. O juiz não pode dizer não decido. E o campo da atuação, inclusive da expressão originária de retórica, é fundamental. Mais uma vez aqui, eu digo para você dar uma pausa, querendo, né? E olhe na 5ª temporada do Papeando com Pamplona, a entrevista que fizemos com o João Maurício Deodato. É um episódio interessantíssimo, né? Foi ao vivo, você também pode ver no Facebook do SES, é algo que está lá disponível e foi muito interessante. E você fique de olho, sabe? Em todas as divulgações. Siga o Instagram do Papeando com Pamplona, divulga lá sempre quando tem uma gravação, porque aí você pode participar ao vivo, será uma oportunidade ótima. Manda um abraço para mim, né? E finalmente, para arrematar a aula, falar sobre direito comparado. Sabe? Que essa é uma questão interessantíssima, peculiar. Porque aplicar direito comparado não é algo muito ortodoxo, né? Até por uma questão de soberania.
Mas a CLT expressamente, no artigo 8º, admite a utilização do direito comparado como um método de integração. Como eu não vou fazer tábula rasa da previsão legal correspondente, a gente pode admitir nesse ponto a utilização. Não é algo fácil de visualizar. No passado, eu me lembro, por exemplo, quando nós falávamos sobre aquela discussão se diarista gerava vínculo ou não, as pessoas às vezes se valiam do critério da legislação argentina e como um método de integração. A matéria está superada pela Lei Complementar 150, que por acaso adota o mesmo critério da Argentina, ou seja, até 2 dias da semana não há vínculo empregatício. Mas são campos de atualização de uma infinidade de preceitos que podem ser invocados. Com isso, eu consegui vencer toda a nossa ementa. Eu quero mais uma vez me colocar à disposição. Procure-me nas redes sociais. Eu uso principalmente o Instagram, R. Pamplona Filho, Rodolfo Pamplona Filho. Olha lá, eu estou em todas as outras, LinkedIn, que passa, Paxo, Facebook, Twitter, Tumblr, só não estou no Tinder. Mas você pode me procurar. Mas eu prefiro o Instagram, principalmente se você mandar uma mensagem inbox, eu respondo. Eu digo, consulte colegas que já tenham feito esse nosso curso. Pode ver, não há mensagem que tenha ficado sem resposta. Eu posso não resolver tudo, né? Porque a minha função é de coordenação acadêmica, não posso resolver a parte administrativa, mas eu, pelo menos, dou um feedback, encaminhei para fulano de tal, mantenho informado para a gente saber e não deixo mensagem sem resposta. Meu e-mail é rpf@rodolfopamplonaFilho.com.br. Pode me adicionar no Facebook. Será um prazer, né, conhecê-lo pessoalmente. Digo, se gostou dessa aula ou qualquer outra aula, tire uma foto, poste e me marque. Bote lá a hashtag pós-excesso, pós-estácio, pós-trabalho, a hashtag que você quiser criar, né? E será um prazer, porque aí você me marca e depois eu descubro você. E quando eu estiver na sua cidade, será um prazer a gente tomar um café, tirar uma foto, fazer um selfie. Vai ser um prazer mesmo torná-lo meu amigo, porque eu quero muito lhe outorgar. Será uma honra, um prazer e um privilégio lhe outorgar o título de especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Estácio, em parceria tecnológica com o SES. Eu lhe garanto, de minha parte, você terá o melhor curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do Brasil. A minha parte, eu honro. A gente se encontra na próxima aula.